O meu problema, em épocas de batalha espiritual, aconteciam sempre a partir das 6 da noite. Eu tinha um problema com a noite. Parece que a noite tinha legalidade sobre mim, porque eu era uma menina muito atormentada na minha adolescência, e eu tinha muito medo do escuro. Muito medo do escuro. Eu me lembro que eu acordava com dor na bexiga, porque eu não conseguia atravessar poucos metros do meu quarto para o banheiro, aprisionada pelo medo na madrugada. E à noite começava aquela tormenta. Só que nessa época eu já atuava no trabalho de consagração da igreja. Então de dia eu tacava fogo no cão, e à noite era ele que me perturbava. Era desse jeito. Aí eu comecei a entrar em guerra de dia. Comecei a deixar para entregar o jejum mais tarde. E comecei a fazer orações de joelho de 3 em 3 horas, sendo que às 18 horas, que era o período mais crítico, onde o meu problema começava, eu orava tipo assim, antes 10 para as 6 mais ou menos, que era tipo assim: quando ele chegar ele vai encontrar isso aqui, e aí vamos ver se vai ter poder. E eu pus minha vida à prova. Eu já estava num ponto de desgaste, de cansaço, que eu já estava quase dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas como quem diz assim, é na tua mão, Satanás nenhum vai tocar em mim não, porque a tua palavra diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se for para viver, eu vivo para ti. Se for para morrer, eu morro para ti. E ali eu descobri que ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Agora, você quer vencer mundo espiritual usando o braço de carne, usando print de WhatsApp, conversa de direct? Eu vou te dar um cascudo. Nossa milícia não é carnal, mas espiritual, e por isso poderosa em Deus, para a destruição de cadeados, de fortaleza, de obras e hostes espirituais da maldade. Você só não venceu ainda porque está usando as armas erradas. E eu vou te dar só uma hoje, porque Deus me deu só uma instrução. Qual é a arma, Camila, que eu vou usar essa semana? Da humilhação. Poucas armas são tão poderosas quanto a arma da humilhação. Ué, Camila, você vai dizer, você está dizendo então que vai deixar ele me humilhar? Amã nunca pôde humilhar Mardoqueu, mesmo influenciando o rei a dar a ele um decreto e ao seu povo de morte. E a vitória da humilhação não é a capacidade que eu tenho de aguentar ser humilhado pelo meu adversário, é a capacidade que eu tenho de me humilhar antes que ele me humilhe. Porque a palavra de Deus é clara. Completa aí, por favor. Eu disse que a palavra de Deus é... E o que a palavra de Deus diz, ao contrário do que muita gente reproduz, não é que os humilhados serão exaltados. Gente, isso não está na Bíblia. O que a palavra de Deus afirma não é que os humilhados serão exaltados. O que a palavra de Deus afirma, e são palavras do próprio Jesus, é que aquele que a si mesmo humilhar. Ei, calacho. Ei. Olha aí para o teu irmão e fala assim para ele: desce primeiro. Não espera ninguém te empurrar não, desce primeiro. Desce primeiro, busca primeiro. Não espera a guerra toda se levantar não, se rende primeiro em adoração. E quando disserem, tu viu o que está falando? Não responda nada. E aí, você quer que eu mande avisar o quê? Quer que eu traga fulano para conversar contigo? Não. Em tempo de humilhação você só conversa com Deus. Só conversa com Deus. Só fala com Deus. Você não responde ninguém. Fala. Pano de saco, cinza sobre a cabeça. Em estado de humilhação, ele cria uma resistência contra o seu inimigo. Agora você vê, numa posição de fragilidade, ele cria resistência. Quem aqui já se sentiu como Davi, igual quando era perseguido por Saul? Você via, ele estava numa posição de humilhação, porque ele era fugitivo. E aí quando Saul ia atrás dele, não conseguia matá-lo, ele ouvia Davi dizer para ele: meu Senhor, porque o Senhor está preocupado comigo? Eu sou como uma pulga no teu reino. Uma pulga, e é assim que às vezes a gente se sente. Como é que alguém tão grande, com tanto poder, com tanta influência política, com tanto poder econômico, aquisitivo, com tanta influência relacional dentro do reino, se preocupa com um homem trajado com vestes pobres e com cinza sobre a cabeça? Mas é o poder da resistência no mundo espiritual. Deus está dizendo: não precisa demonstrar a ninguém que você tem, demonstra para mim, e eu vou dar o respaldo que você precisa para ter a resistência que você precisa ter nesse processo. Então ocorre que Amã, por causa dessa resistência, manda construir uma forca bem alta, porque ele quer que Mardoqueu saiba que a morte dele está sendo projetada.
Então isso aqui é uma ameaça. Eu disse que isso aqui é uma... Vem comigo, igreja, pra gente encerrar junto. Eu disse que isso aqui é uma... E tudo que teu adversário pode fazer contra você é isso. O quê? Ameaçar. Camila, ele pode fazer mais se você estiver em Deus? Não. Tudo que ele pode fazer contra uma pessoa que está em Deus é ameaçar. Para quê? Para que você saia da posição. Para que por medo você saia do lugar que faz ele entender que você é resistência. Já percebeu quando tu dobra o joelho para orar, a água que está guardada no cano desce? O móvel começa a torcer. Quem já começou a oração de olho fechado e terminou de olho aberto? É impressionante, é tudo para atrapalhar a posição de resistência. É isso. São ameaças. Abra comigo a sua boca e diga, são ameaças. Conta isso para o teu vizinho e diga, são ameaças. Diga de novo, são ameaças. Olha para mim aqui agora. Sabe por que você sente fungar no cangote? Pesadelo, que é meio que paralisia do sono. Para alguém é paralisia do sono, dependendo do nível de guerra que você está vivendo, é batalha espiritual. Deixa isso para outro dia, mas só para a gente entender. Você tenta clamar o nome de Jesus no sonho, não consegue. Tenta dormir, não consegue. Sente medo dentro da própria casa, que sempre foi seu ambiente de paz. E aí você se pergunta, o que é que essas coisas estão acontecendo? Por que eu não consigo repreender? Por que não sai da minha casa? Por que eu estou vivendo esse momento? Pois Deus está te esclarecendo isso hoje. E Ele está dizendo, ei, são ameaças. Ele só quer te tirar do lugar da sua posição. Porque Ele está vendo que a sua posição é uma posição de resistência. Então enquanto você está aí, ele ameaça teu marido, mas não mata. Ameaça teu filho, mas não mata. Assusta a tua casa, mas não destrói. Tenta afligir teu ministério, mas não te derruba. Porque todo o poder que ele tem é para te ameaçar, para que você saia. Se você sair da posição, aí a casa cai. Se você sair da posição, aí o filho morre. Se você sair da posição, aí o escudo sai na frente. Quando Deus quis trazer juízo a Saul, ele não fez isso com Samuel dentro da casa. Ele dizia para Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então Samuel não era resistência contra Deus, mas era por estar em Deus posicionado, proteção garantida para Saul, mesmo Saul estando todo errado. Camila, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem gente aqui que está protegendo gente que não serve a Deus, mas é seu filho. Gente que zomba dos crentes, mas é seu marido. Gente que está nas drogas, mas é da sua família. É sua responsabilidade, é sua casa, é seu povo. Então Satanás vai fazer de tudo para você sair da frente, porque se você sair da frente, ele entra. Então quando você não sai, o que é que ele faz para você sair? Ameaça, ameaça. É guerra, é pesadelo, é batalha espiritual, é pneu que fura, é roupa que some na hora de vir para o culto, é sonho estranho, é a vida financeira que estava boa, daqui a pouco é um negócio, meu irmão, que se você contar para alguém, a pessoa não acredita. É dor de cabeça que o remédio não tira. E você diz, Senhor, aonde eu estou? E ele está dizendo, eu estou no lugar do treinador. O treinador não fica dentro do ringue. O treinador só dá instrução. Quem vai para o ringue é o lutador. E Deus está dizendo, eu já botei a luva na tua mão. Você sabe exatamente o que fazer. Então não me espere entrar para lutar. Eu já te ensinei o que fazer. E o que eu devo fazer, Camila? Não saia da tua posição. Levantando-se contra ti o espírito do governador, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Não saia do teu lugar. Olha para alguém aí agora e diga, não saia. Não saia, grita para alguém aí e diz, não saia, não saia, não saia. Não saia dessa oração de madrugada. Não pare com o devocional de manhã. Camila, mas eu não estou sentindo nada. Mas isso está abalando. O teu inimigo vai para cima. Não saia, não para. A forca era um jeito de Amã demonstrar poder para que Mardoqueu já considerasse-se derrotado. Então é por isso que o inimigo ameaça. E por que ele ameaça? Porque ele só tem poder de projeto, ele não tem poder de decreto, de decisão. Então ele faz a forca e deixa tudo pronto. Porque qual é o plano dele? Amanhã de manhã eu vou entrar no pátio e eu vou ser a primeira pessoa a falar com o rei. Quando eu falar com o rei,
vou pegar dele a autorização, e amanhã antes do meio-dia, Mardoqueu já vai estar enforcado. Esse é o projeto de Amã. Vem comigo, vem comigo. Esse é o projeto de Amã. Esse é o quê? Projeto. Esse é o quê? Bora, esse é o quê? Tudo que você vê e ouve seu adversário dizer contra você não passa de um projeto. Camila, mas projeto, irmão, projeto é uma coisa, obra é outra. Você chama um arquiteto, ele pode fazer um projeto incrível. O nível de reconhecimento do que ele fez só vai ser respaldado assim, de maneira ainda melhor, depois que a obra for feita. Esse negócio é tão sério, preste atenção nisso aqui. Esse negócio é tão sério, a diferença entre projeto e decreto. O rei libera decreto, mas Amã só tem poder de fazer. Vem de novo, o rei libera. Tá fraco, o rei libera, mas Amã só tem o poder de fazer. Só vira decreto se o rei aprovar. Só vira decreto se o rei decidir. Então tudo que teu inimigo intenta, fala e ameaça e grita e faz contra você, não passa de um. Só vai se tornar algo de fato realizado se houver da parte de Deus um. Então entenda isso. Amã tem o projeto, inclusive já concluiu a forca. E tem uma burocracia real que funciona da seguinte maneira, ó. É assim, presta atenção. Se ele chega cedinho, igual ele fez, e ele manda anunciar que ele está no pátio, quando o rei permite a entrada dele, o rei não fala nada, porque foi ele que pediu para entrar. Então, se a presença dele é autorizada e ele entra, ele pode abrir a fala. Então, esse era o plano dele. Vou chegar primeiro e vou pedir para anunciar minha presença, porque daí quando eu entrar eu vou poder. Esse plano era perfeito se o rei tivesse dormido. Mas ocorreu que justamente naquela noite, o texto não diz que ele não quis, o texto diz que ele não pôde, não conseguiu. Eu tenho para mim que Mardoqueu está dormindo, porque quem ora tem paz para dormir. Mas o rei que decide não dorme. Aí você diz, Camila, o que isso significa? No mundo espiritual, é Deus dizendo pra gente hoje aqui que está debaixo de ameaça pesada: pode dormir, porque quem te guarda não dorme. O rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de ameaça, o rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de tortura, o rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de terror psicológico, o rei não vai dormir. Ei, Deus está mandando eu dizer para quem está tomando um monte de remedinho controlado. Ele está dizendo, fica tranquila, faz tua parte, que eu cuido dos teus neurônios, eu cuido da tua mente. Enquanto tu dorme, eu limito e determino a ação deste medicamento. Assim Deus me manda dizer para alguém, calma, tu não ficarás louca. Pode dormir que eu guardo tua mente, eu guardo tua psique, eu guardo teu raciocínio. O rei não pode dormir. O rei não pode dormir. O rei não dormiu. Então ocorre que na burocracia real o que rolava? Se eu anuncio a minha entrada, eu falo. Mas se ele manda me chamar, eu tenho que entrar calado, porque se ele mandou chamar, quem vai falar é ele. Aí então o texto diz que ele chega bem cedo, só que naquela noite o rei não pôde dormir. E porque não pôde dormir, tinha acabado de ler o registro. Esse registro aqui é o livro das obras, e é isso que eu queria falar. O livro das crônicas é um livro de registro. Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você fez. Deus tem um livro semelhante, chamado no livro do Apocalipse por João como o livro das obras. Qual é o nome do livro? Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você. Naquele dia não adianta dizer, tu sabes. Lá não entra vontade, lá não entra projeto, lá só entra o que foi feito. Então para com esse negócio de dizer, ah Deus, tu sabes, ah Deus, se eu pudesse. Irmão, se eu pudesse não entra no livro das obras. Cada um será recompensado conforme as suas obras. Você trata de fazer alguma coisa,
para a glória de Deus. Então, o rei acaba de ouvir e pergunta: quem está aí no pátio? Como quem diz, chegou alguém para alguma audiência real? Aí diz, sim, Amã está aí. Manda chamar. Não deu tempo dele anunciar, porque o rei mandou chamar. Vamos lá. Não deu tempo de anunciar, porque o rei mandou. Então ele estava com um monte de coisa para dizer, mas teve que entrar como? Ele estava cheio de projeto que precisava da aprovação do rei para acontecer, mas ele teve que entrar como? E ocorre que o tema que ele queria tratar era o mesmo tema que o rei queria abordar, só que do lado contrário. Ele queria a autorização do rei para matar, e o rei estava procurando alguém para honrar. Ah, se eu fosse você, eu já tinha dado um glória. Porque Deus está dizendo: pare de se preocupar com o projeto do teu inimigo. Comece a imaginar os decretos que eu tenho contraditórios a tudo que ele determinou para você. O desejo do teu inimigo não se cumprirá diante de você, diz o Senhor. Tu não verás o desejo do teu adversário se realizando na tua família. Eu vou tornar a ameaça em honra, a oposição em concordância. Ele conta a história. Ele conta a história e diz assim, só não diz o nome. Ele diz assim: o que eu deveria fazer a um homem que me agrada honrar? O ego dele é tão inflado que ele diz, só pode ser eu, então eu vou botar uma honra bem honrada mesmo. Pega o cavalo que o rei costuma usar, traja o homem com as vestes reais e coloca um príncipe nobre. Não coloca um servo não, coloca um príncipe nobre para puxar a rédea do cavalo e ir anunciando pela cidade. É assim que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, ou ao homem a quem Deus deseja, a quem o rei deseja honrar. Aí ele diz: que excelente ideia, Amã, faça isso com o judeu Mardoqueu. Aquele que te ameaça está dando as melhores ideias sem saber. Aquele que está te ameaçando, isso é profético. Deus já está dizendo: o desejo do teu adversário é tão grande que ele não é bom só em construir forca, ele também é bom em dar excelentes ideias de reviravolta. Meu Deus, faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu tem uma característica, que é a característica que nós temos que absorver essa noite. Que característica é essa, Camila? Vou lhe dizer agora. Ele não se distrai com a desonra e nem se deslumbra com a honra. Para mim ele é... esquece! Não, Mardoqueu arrebenta. Vou falar de novo. Ele não se distrai com a desonra e não se deslumbra com a... Porque qual é o problema de você se deslumbrar com a honra? Vou falar aqui rapidão, presta muita atenção. Se ele fica deslumbrado com essa honra que de fato ele vai receber, o rei prepara o cavalo, coloca trajes reais nele e manda Amã puxar o cavalo pela rédea. E é Amã que queria matar ele, que vai para o meio da cidade dizendo assim: é assim que se faz o homem que agrada o rei. O rei faz isso aí com quem agrada ele, ó. Aí eu queria estar lá. Aí escuta. É assim, ó, ele fez tudo isso. O texto diz que Mardoqueu recebe a honra. Quando termina aquele episódio, ele tira a roupa real, desce do cavalo, devolve o cavalo, devolve a roupa e volta a usar a veste de saco e a cinza na cabeça. Por quê? Porque se ele se deslumbra com aquela honra, naquele dia ele tem honra, mas no dia 14 tem morte para ele e para todo o povo dele, porque o decreto regia isso. Então, veja, existem coisas que você não recebeu lá atrás, que você vai receber em momentos de guerra. Rapaz, é a mistura do Deus me livre com quem me dera, tudo junto. E Deus está dizendo: vou te honrar no meio dessa crise, para te mostrar que eu sou contigo. Mas não se deslumbre,
porque o alvo é maior. Isso não é sobre você, mas sobre tudo que você carrega. Isso não é sobre você, mas sobre tudo que você representa. Então não se deslumbre com o carro que Deus te deu. Não se deslumbre com a casa que Deus te deu. Não se deslumbre com a fama que Deus te deu. Ele está dizendo, isso é bom, mas é passageiro. Recebeu a honra, volta para a posição de resistência. Volta para a porta do rei. Volta a se humilhar. Continuou em humilhação. Deus deu a ele instrução. E eu vou fechar a história por aqui. Mas se você não sabe o final, a maioria vai saber agora. O final é que Deus usou Mardoqueu para instruir Esté, que era sobrinha dele, esposa, rainha de Assuero. E ela, com toda a graça e favor que Deus lhe deu, porque Esté não conquista na beleza. Vou abrir um parêntese rapidex aqui para as irmãs. Eu não sei porque nas peças teatrais sempre botam a menina mais bonita da igreja para fazer Esté. É uma mania que tem. Ah, é porque o texto diz que Esté era formosa. Irmão, formosa no Império Medo-Persa. Respeita as irmãs Medo-Persa. Estou falando de uma das mulheres mais bonitas do Império. Não foi beleza, enganosa é a graça, passageira formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O texto é claro em dizer que Esté alcançou de Deus graça. O que ela tinha? Favor. Já conheceu gente que tu olha e tu quer dizer não, mas não consegue dizer não? Gente que todo mundo diz não, mas quando é para aquela pessoa, sim. Graça, favor. Ela tinha graça. Deus então faz ela ser favorecida. E debaixo de uma instrução, ela entra por um caminho de estratégia, aonde Deus dá vitória ao seu povo, dando a ele a oportunidade de lutar. Eu acho lindo que Deus vê o seu povo sendo perseguido e não esmaga seus adversários sem dar ao seu povo uma oportunidade de lutar. Por isso eu entendo a chamada de Deus para Israel, que significa príncipe, aquele que luta com Deus. Deus está dizendo com carinho para a gente aqui: não pense que te ajudar é eu te poupar de todo sofrimento e pelejar a tua peleja. Ele está dizendo, não, te dar vitória é te ensinar a lutar. Você diz, Senhor, por que tu não resolve minha vida de uma vez? E Ele está dizendo, porque eu estou te ensinando a lutar. Então Ele vai dar a ela todo um caminho de estratégia. E graças a essa estratégia, Deus ensina seu povo, lhe dá uma oportunidade de lutar. E eles vencem, diga glória a Deus. Agora, aonde mora o início de toda essa estratégia? Na capacidade que Mardoqueu tem de não ser destruído pela crítica e não ser deslumbrado pela honra. Ele manteve a posição antes e depois. Que lugar é esse? Lugar de humilhação, de resistência, de oração, de armas espirituais. Há uma brecha, uma lacuna de Deus aberta hoje aqui. E Ele está dizendo, quem quer discutir, quebrar pau, arrumar confusão, vai para um lado. Quem não quer fazer nada e vai deixar o diabo destruir a casa, vai para o outro. Agora quem hoje quer entrar na brecha, na posição, Camila, não vai ser fácil. Mas Deus não chamou a gente para escapar. Deus chamou a gente para triunfar. Quem triunfa não foge, enfrenta. E eu estou dando essa palavra de encorajamento, porque para alguns aqui, o ano já acabou e vai terminar com derrota. E Deus está dizendo, daqui para o final de agosto até dezembro eu vou te dar estratégias de vitória.